Olá, dando continuidade ao estudo dos tópicos importantes da teoria geral da administração, nós a partir de agora vamos ver os chamados processos administrativos. No início do século XX, um pensador importante da administração, Henri Fayol, determinou que os gerentes, no seu ato de administrar, desempenham determinadas atividades que são semelhantes. Com isso, ele desenvolveu um trabalho para mostrar quais são estes processos administrativos que ocorrem durante os atos administrativos. Dizia ele que no processo administrativo, os gerentes se preocupam com aproximadamente 5 atividades que são comuns. A primeira dela, ele diz que os administradores precisam planejar. Também eles trabalham no sentido de organizar a empresa, determinar as funções que a empresa tem. Outra questão, outra atividade importante é o processo de comandar estas organizações. Continuava dizendo que além dessas 3, eles também trabalham na coordenação das empresas e no controle da administração ou no controle da empresa. Posteriormente, nos anos de 1950, diversos pensadores da Universidade da Califórnia passaram a escrever livros didáticos que discutiam a questão da administrativa, a questão da administração, e desta forma propuseram uma condensação destes 5 processos administrativos em 4. E passaram então, desde aquele momento até hoje, passamos a ter 4 princípios básicos, 4 processos básicos que são estudados, que são o planejamento, a organização, a liderança e o controle. Esses pontos continuam extremamente atuais. Obviamente que durante esses últimos 100 anos, eles foram sendo alterados, modificados e atualizados. Mas, como processo administrativo, estas 4 funções que nós vamos estudar a partir de agora são extremamente fundamentais e importantes para o sucesso de uma empresa ou de uma organização. O planejamento ele está voltado para o futuro. E é um ponto importante dentro de uma organização, porque é a partir dele que nós preparamos uma organização para todo momento presente e para o momento futuro. Ou seja, o planejamento ele é o ponto inicial do processo administrativo. Nós, a partir dele, definimos onde queremos ir, onde queremos chegar. No processo de planejamento, nós vamos definir qual é a missão da organização, quais são os objetivos que esta empresa tem, qual a seleção de políticas que a organização define e também as escolhas de procedimentos e métodos que vão definir e vão ser desenhados para que alcancemos os objetivos da empresa. Neste sentido, o planejamento ele é extremamente importante para todos os próximos estágios da organização, como o ato de organizar, como o ato de liderar e também como o ato de controlar. Por que isso? É a partir deste processo de planejamento é que nós vamos definir como nós vamos alocar e arranjar recursos para executar as tarefas essenciais que estão dentro do processo de organização. Dentro do ato de liderança, ou também por outros autores chamados de direção, vão definir os esforços de assegurar elevados níveis de desempenho no cumprimento destes objetivos que foram traçados como metas no processo de planejamento. E no controle vão haver um monitoramento e acompanhamento destas execuções de tarefas que asseguram as correções, caso sejam necessárias, para cada vez melhorar a eficiência e a eficácia da empresa. Antes que qualquer função administrativa seja executada, é necessário planejar. É necessário definir, porque este ato de planejar, ele vai dizer quais são os objetivos que a empresa pretende alcançar e quais são os recursos e meios necessários para que ele possa alcançar estes objetivos de forma adequada. Em resumo, o ato de planejar, ele diz o seguinte: a organização precisa saber onde ela quer ir. Caso contrário, caímos sempre naquele velho chavão
do conto Alice no País das Maravilhas, onde o transeunte passa embaixo da árvore e está o gato parado naquele local e pergunta, visto que há uma encruzilhada na frente, para onde leva esses caminhos? E o gato pergunta, então, para onde você quer ir? E ele diz, não sei. E o gato responde, pode pegar qualquer caminho, porque não importa, não sabe para onde quer ir. E isto dentro de uma empresa não pode ocorrer. E é isto que a função de planejamento, que a atividade de planejamento, o processo de planejamento precisa se preocupar. Planejar, então, significa interpretar esta missão organizacional que foi definido no ato de planejamento estratégico para estabelecer objetivos que a organização vai ter. E, obviamente, quais serão os meios que serão necessários para realizar esses objetivos com o quê? Com o máximo de eficácia e com o máximo de eficiência. Então, planejar sempre está relacionado a olhar para frente, visualizar o futuro, ver as alternativas que existem, ver os percalços que podem vir a ocorrer nesses processos futuros e também o que deverá ser feito no sentido de elaborar bons planos, ajudar as pessoas a fazer hoje as ações necessárias para melhor enfrentar os desafios de amanhã. Dentro da atividade de planejamento, diversas perguntas importantes devem ser feitas, que desta forma nós temos como elaborar, de forma até simplificada, vamos ter elementos que vão nos possibilitar realizar esse planejamento. Que perguntas são essas? São os chamados 6WH. Vem das palavras do inglês, né? What, where, why, e etc e tal, e que nós vamos agora então comentá-las, como nós interpretamos essas questões em relação à importância que elas têm. Que metas, que processos importantes são esses? Por que nós devemos estabelecer uma meta ou objetivo? Por que nós vamos fazer isso? A segunda pergunta, o que deve ser feito para atingir esta meta ou este objetivo? De que forma? Onde isto vai ser feito é o que nós vamos ter que responder para definir o que deve ser feito para atingir a meta. Depois disso, nós precisamos perguntar quando isso vai ser feito? Qual é o prazo para a execução destas metas e para a execução destes locais que nós vamos fazer? De que forma nós vamos fazer? Ou seja, como isso vai ser feito? Outra questão importante, quem vai fazer? E não menos importante que isso, quanto custa, ou seja, a organização ela tem recursos para executar o que foi planejado. Então, ao nós respondermos estas 7 questões, com certeza nós temos um planejamento que pode ser muito eficaz para uma empresa. Note que a pergunta por quê é a primeira que vai ser feita, porque nós devemos, a partir dela, definir e ter certeza que nós vamos fazer a coisa certa. O processo de planejamento, ele é didaticamente dividido em 3 grandes áreas, ou seja, o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. De forma resumida e sintética, nós mostramos neste quadro que os planos estratégicos eles estão ligados normalmente à alta administração, aos objetivos fundamentais que determinam aonde a organização quer chegar. Abaixo dos planos estratégicos, nós temos os planos táticos, que vão dizer como isto será executado, em que nível será executado. E no plano operacional, que é o efetivo fazer, nós aí sim temos planos que vão estar relacionados aos orçamentos definidos, aos programas definidos e também as políticas e procedimentos e regras que a organização exige. Então, sempre pensando de forma simplificada, o planejamento estratégico está na alta administração, o planejamento tático está na média organização, que vai executar as tarefas, e o plano operacional é o ato efetivo de fazer. É o plano que está, então, definindo, como dizíamos antigamente, o chão de fábrica. Porque antigamente
porque nós não trabalhamos só com indústrias em relação a este tipo de planejamento, porque eles estão hoje para qualquer tipo de empresa, seja ela uma indústria, seja ela do comércio, seja ela da prestação de serviços. Se o ato de planejar está relacionado à definição de metas que a empresa quer chegar, significa que ela precisa tomar decisões no sentido de definir quais serão essas metas que ele vai ou que ela irá alcançar no presente e também no futuro. Então, em relação a isso, nós temos o que chamamos de tomada de decisão, que são aquelas decisões tomadas para fazer o quê? Para resolver problemas ou para aproveitar oportunidades. Porque decidir está relacionado em selecionar a variável que vai otimizar o resultado esperado. O administrador, então, ele deve continuamente decidir o que fazer, decidir quem deve fazer, quando deve fazer, onde e muitas vezes como fazer. Então, estas perguntas, elas estão também relacionadas ao processo de decisão. A decisão é uma escolha que ocorre dentre as alternativas possíveis. Já a tomada de decisão é o processo de identificar os problemas que nós temos e, a partir da decisão tomada, solucionar esses problemas. O processo decisório, ele é dividido em 4 elementos principais. O primeiro dele relaciona-se com estruturar a questão, definir o problema. A segunda questão fala em colher informações para que possamos traçar um ambiente ou que possamos traçar questões de informação que vão melhorar a minha tomada de decisão. Chegar à conclusão é uma questão fundamental dentro desse processo de decisão e, obviamente, após tomada a decisão, verificar os resultados, se eles foram os esperados ou não, e aprender com esse feedback que ocorre no processo de decisão. Outra função fundamental dentro do processo administrativo é a organização. O conceito de organização dentro da atividade, dentro do processo administrativo, diz que ele é uma função administrativa que vai se preocupar com o quê? Com o agrupamento dos órgãos que existem dentro da empresa e também com as atividades necessárias que permitirão atingir esses objetivos da empresa. Por que este agrupamento de órgãos? Porque isto envolve a reunião de pessoas dentro de determinada área, aqui abrindo um parênteses, é o que nós chamamos de departamento pessoal, departamento administrativo, departamento financeiro, departamento de produção, departamento de marketing, ou seja, ele colocar dentro desta área pessoas que têm atividades afim com as atividades que devem ser feitas. Então, esta reunião de pessoas e recursos empresariais que serão utilizados, sempre sobre o que nós falávamos da pessoa de um chefe. Ou seja, sempre alguém vai estar liderando esta reunião de pessoas. Esta reunião de pessoas com um foco, com um objetivo. Assim, a organização, ela precisa lidar, o processo de organização precisa lidar com pessoas, órgãos e relações de autoridade e responsabilidade dentro do seu local de trabalho. Nós temos 4 princípios importantes dentro do processo de organização. O primeiro deles fala do princípio da especialização, ou seja, ela deve fundamentar-se na divisão do trabalho que provoca a especialização de pessoas em determinados níveis. Ela produz um incremento na quantidade do trabalho executado. Então, isso está relacionado com a especialização do trabalhador. Outro princípio é a definição funcional, ou seja, o trabalho que cada pessoa, que a atividade de cada órgão e que tem relações de autoridade e responsabilidade, devem estar muito bem definidos. Muitas empresas, inclusive, definem por escrito. As empresas geralmente fazem um organograma, que é esta forma de deixar definido por escrito quais são os cargos que existem, a quem se remetem esses cargos, e muitas vezes o manual da organização ele vai estar atendendo o princípio da definição funcional.
Outro princípio é a questão da paridade da responsabilidade, ou seja, cada responsabilidade deve corresponder a uma autoridade, e esta autoridade permite realizar o ato, e cada autoridade tem, por consequência, uma responsabilidade equivalente. E o quarto princípio é o princípio escalar. Ele vem do seguinte entendimento: cada pessoa deve saber exatamente a quem prestar contas e sobre quem possui autoridade. Porque caso não tenhamos esta questão muito bem definida, podemos ter um choque de chefes, e um choque de pessoas mandando determinada pessoa ir para o lado A e outro mandando ir para o lado B, e não chegamos a lugar nenhum. Então, precisa-se chegar e se definir isso muito bem dentro de uma empresa. A estrutura organizacional deve estar relacionada, deve ser fundamentada de acordo com os objetivos e estratégias que são estabelecidos pela empresa. Ela é uma ferramenta básica para alcançar as situações almejadas pela organização. Recapitulando, organização da empresa é então a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos visando ao alcance de objetivos e resultados estabelecidos. A estrutura organizacional, por outro lado, é a forma pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Dentro da estrutura organizacional, nós temos duas formas fundamentais. A primeira dela, a estrutura formal. Ela é representada pelo organograma da empresa e nela estão os seus aspectos básicos. Também ela é reconhecida juridicamente de fato e de direito, e ela é estruturada e organizada. Já a estrutura informal, ela surge da interação social das pessoas, o que significa que ela se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Representa relações que usualmente não estão dentro do organograma. Então, estas são questões importantes que a empresa compreenda o que é a estrutura formal e o que é a estrutura informal. Também, dentro da questão dessa estruturação funcional, a empresa pode trabalhar de diversas formas. Ou seja, pode trabalhar de forma funcional, pode se estruturar de forma em relação aos clientes, em relação aos produtos, ou seja, significa que o seu organograma vai estar relacionado a cada um desses tipos de estrutura. Então, continuando, em relação aos produtos, em relação ao território, pode se estruturar por projetos ou pode ter uma forma de estrutura matricial. Nós temos dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade hierárquica, ela é o segmento das linhas de comando estabelecidos pela estrutura da empresa. Podemos ver aqui no slide um organograma muito simplificado que justamente mostra esses tipos, ou seja, eu tenho uma autoridade que vai declinar para outras dois níveis da organização, que vão, por outro lado, se subdividir de outra forma. Então, sempre haverá, para que uma informação chegue no A, o necessário passar pelo B, que é o responsável por este funcionário, ou por esta área, ou por este departamento, ou pelo E, como quer que seja. A outra forma é a chamada autoridade funcional. Ela está relacionada às funções exercidas pelas unidades organizacionais. Então, eu tenho, por exemplo, a direção, a alta direção da empresa, o presidente da empresa e as chamadas diretorias. Estas diretorias podem ser estruturadas de várias formas e a autoridade funcional vai determinar que determinadas questões do setor de vendas que estão sob responsabilidade, por exemplo, de uma diretoria regional, ou seja, daquela estruturação de forma geográfica que comentamos antes, ela venha a responder diretamente à diretoria de marketing. Por quê? Porque é o setor de vendas. Já o setor de caixa de uma diretoria regional, que está localizado em outro estado, vai responder de forma direta
a diretoria financeira, que vai determinar os padrões, que vai determinar os investimentos, que vai determinar as formas de pagamento dentro de uma organização, para que isto tudo seja unificado. Outra atividade empresarial importante é a direção. A direção, ela constitui-se na terceira etapa do processo administrativo, após o planejamento e a organização. Enquanto o planejamento e a organização são etapas anteriores à execução dos trabalhos, a direção é a etapa concomitante e simultânea a esta execução dos trabalhos. A direção é a função administrativa que vai conduzir e que vai coordenar todo o pessoal dentro da execução de atividades planejadas e também das atividades organizadas, que são o foco da organização. No fundo, dirigir significa interpretar os objetivos e os planos para as outras pessoas e dar instruções como executar esses planos. Trata-se de atuar diretamente sobre as pessoas para conseguir que executem as suas atividades dentro do que foi planejado. Então, a importância da direção está em que nada adianta um bom planejamento e uma boa organização se as pessoas trabalham sem orientação e trabalham de forma inadequada. Então, esta é a importância que nós precisamos dar à função da direção. E ela vai depois se subdividir em diversas atividades, mas todas elas focadas neste objetivo, que é de efetivamente executar o que foi planejado e organizado. Dentro do processo administrativo da direção, nós também temos 4 princípios que vão reger esta função. O primeiro princípio trata da unidade de comando. Ele está, de certa forma, relacionado ao que comentamos dentro do processo da atividade de organizar, que diz o seguinte: cada subordinado deve subordinar-se a apenas um mesmo supervisor. Já o princípio da delegação diz que é preciso que todas as atividades necessárias à realização dos objetivos empresariais sejam o quê? Delegadas ao nível hierárquico que vai executar essas atividades. É este nível hierárquico que vai, de fato, executar esta atividade. Então, a delegação significa designar tarefas. Ela significa transferir autoridade e significa que tenhamos exigência de responsabilidade pela execução das tarefas. Outro princípio é a amplitude de controle, ou seja, é uma questão bastante discutível, porque este princípio refere-se ao número ideal de subordinados que cada chefe pode supervisionar diretamente. É um conceito que é motivo de muitos estudos, mas não há uma conclusão ideal. Por quê? Porque como as atividades envolvidas pelas empresas são diferentes, nós devemos de adequar o tipo de trabalho, o tipo de pessoa, para assim definir quantas pessoas o chefe poderá determinar. Ou seja, cada chefe deve ter um número adequado de subordinados para poder supervisionar adequadamente. E o último princípio é o princípio da coordenação, também chamado de princípio das relações funcionais. Ele diz que todas as atividades devem ser coordenadas e integradas em relação a um objetivo comum. Nas empresas, os objetivos maiores, eles remetem aos objetivos menores, e estes precisam ser coordenados e integrados para o alcance dos objetivos maiores. Um ponto importante dentro do processo de direção é a questão da comunicação. E aqui tratamos especialmente, no que nos preocupa, a comunicação interna da organização. Como flui esta comunicação? E por que esta importância? Porque o fato de não comunicar aos seus pares, sejam eles da diretoria, sejam eles dos departamentos, ou mesmo aos subordinados, muitas vezes isto faz com que a organização fique elucubrando, fique pensando coisas que não são as que deveriam de estar sendo realizados. Dentro do processo de comunicação, nós temos etapas distintas
que vão falar deste processo. Que etapas são essas? Eu sempre tenho um emissor que pretende comunicar uma mensagem que pode então ser chamado de fonte ou origem. O transmissor é a etapa que vai codificar a mensagem e vai transmiti-la para que possa enviá-la ao destinatário. Eu sempre faço a seguinte comparação. Eu poderia estar falando em chinês aqui. Quem me entenderia? Eu estaria me comunicando ou não? De forma técnica, mas eu estou falando, mas eu não estou me comunicando. Então é importante que essas duas etapas estejam coordenadas, porque sempre dentro dela vai haver um canal que pode causar um ruído deste processo de comunicação para que ele chegue aonde? No receptor, que é a etapa que vai então receber esta mensagem e decodificá-la. Já o destinatário é a pessoa a quem a mensagem é destinada e ela vai constituir o ponto final do processo de comunicação. Quanto ao seu tipo, a comunicação ela pode ser formal ou informal. A comunicação formal ela é endereçada por meio dos canais de comunicação existentes e formalmente constituídos no organograma da empresa. Já a comunicação informal é a comunicação desenvolvida espontaneamente pela estrutura informal da empresa e fora dos canais de comunicação. É o que nós chamamos de rádio peão, rádio corredor, e que ela tem muitas vezes um papel até negativo dentro da empresa. Já as comunicações formais, elas fluem dentro da empresa por meio de canais de comunicação. Que canais podem ser esses? Os canais verticais podem ser descendentes, de cima para baixo, na organização, referem-se à comunicação entre o superior e subordinado, e também podem ser ascendentes, ou seja, entre o subordinado e o superior. Outro processo de comunicação são dos chamados canais horizontais, ou seja, são as comunicações que ocorrem entre departamentos iguais. Por exemplo, as comunicações que ocorrem entre o departamento de vendas, entre o departamento de marketing e o departamento financeiro. Por quê? Porque o departamento de marketing, por exemplo, ele não pode definir o prazo que ele vai dar para as empresas que irão comprar mercadorias desta empresa se o departamento financeiro não informar. Então, essas comunicações, elas ocorrem dentro de órgãos do mesmo nível dentro da organização. Se o processo de direção trata da questão de fazer com que as pessoas atinjam com o seu trabalho o objetivo da organização, é importante que essas pessoas estejam motivadas. Então, o estudo da motivação passou a ser importante para entender como o indivíduo se comporta dentro de uma empresa. A motivação vem de um verbo latino, movere, que significa mover-se. Ambas indicam um estado de despertar do organismo, de movimento deste organismo. O motivo ou a motivação refere-se a um estado interno do indivíduo dentro da organização que vai resultar em uma necessidade. E esta necessidade é que vai ativar ou vai despertar determinado comportamento. E neste caso, esperamos que este comportamento seja usualmente dirigido ao cumprimento das necessidades que ativam este comportamento. Dentre as teorias importantes da área da motivação, nós vamos destacar duas. A primeira é a teoria motivacional de Maslow, ou seja, a teoria da pirâmide. Maslow não estava interessado em esclarecer através de que processo a satisfação de tais necessidades gerava motivação. Ele estava preocupado em caracterizar a existência destas necessidades a partir da onde seriam ou teriam-se motivos determinantes de comportamento. Para Maslow, a humanidade está perpetuamente dependendo de indivíduos que estejam empenhados no incessante esforço para encontrar formas de satisfazer as suas necessidades básicas. Maslow ficou muito conhecido pela famosa pirâmide que ele definiu, dizendo que 4
atividades básicas, 4 necessidades básicas serão fundamentais para que se cheguemos ao chamado topo da pirâmide, que trata das necessidades de autorrealização. Ou seja, o ser humano tem que estar com as suas necessidades fisiológicas, como sono, como alimentação, como água, disponíveis. Ele deve ter a sensação de segurança, ele deve se sentir seguro para, então, participar de um grupo que está relacionado às atividades, às necessidades sociais. Chegando no 4º ponto da pirâmide, fala da necessidade de autoestima do ser humano, e o conjunto destas 4 necessidades básicas, ao serem concluídas, farão com que o ser humano chegue no que ele chama de necessidade de autorrealização. Outra teoria importante é a teoria de Herzberg, a teoria dos 2 fatores. Ela é classificada como uma categoria de conteúdo que está preocupado com as variáveis motivacionais e não como essas necessidades se interligam. Herzberg concluiu que a satisfação e a insatisfação no trabalho decorrem de 2 conjuntos separados de fatores. Por isso que chamamos da teoria dos 2 fatores. O primeiro desses fatores são os chamados fatores de insatisfação, ou também chamado de fatores higiênicos. São fatores extrínsecos. Eles estão relacionados ao ambiente que rodeia as pessoas e abrange as condições dentro das quais as pessoas desempenham o seu trabalho dentro da organização. Já o outro fator fala dos chamados fatores de satisfação, ou também os fatores motivantes, ou seja, são fatores intrínsecos, internos. Eles estão relacionados com o conteúdo do cargo trabalhado dentro da organização, com a natureza das tarefas que a pessoa desempenha dentro da organização, como o indivíduo executa essas tarefas e as recompensas ao desempenho profissional. Dentro desses fatores motivacionais, nós temos algumas questões extremamente importantes que são muito pesquisadas, que é a realização profissional, que é o reconhecimento profissional, que é o próprio trabalho em si, a responsabilidade que o funcionário tem dentro da organização, o progresso que ele tem dentro da empresa e o seu desenvolvimento como cargo, como conhecimento que ocorre. Então, são fatores internos que dependem dele e que ele vai entender dessa forma. Já os chamados fatores higiênicos são os chamados fatores extrínsecos, que é a política e a administração da companhia, como a supervisão age sobre aquele subordinado, né, sobre aquele funcionário, sobre aquele empregado, como são as relações interpessoais dentro da organização, quais são as condições de trabalho que são fornecidas para ele, qual é o salário e qual a situação e a segurança que ele tem. E um ponto muito interessante da pesquisa que Herzberg desenvolveu, que foi realizada em vários países, com milhares de pessoas, algumas conclusões que muitas vezes desdizem o que nós temos como fundamental no processo de motivação, que é a questão do salário. Ele prova na sua pesquisa que o salário não por si só é fonte de motivação no trabalho. Ele é uma condição de não insatisfação, ou seja, o pouco salário pode fazer com que a pessoa não esteja satisfeita, mas o muito salário, o salário maior, vai simplesmente dizer que ela está não insatisfeita. Para que ela esteja motivada, ela terá que estar atrelada a estas outras questões que mostramos antes. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre direção e também sobre o controle dentro das organizações e outros pontos importantes que estão relacionados ao ato de administrar.